Pessoal, então a última patologia que nós vamos estar passando para vocês hoje é justamente sobre a insuficiência cardíaca congestiva. Existe outros tipos, né, de insuficiência cardíaca, alguns tipos de insuficiência específicas, né, principalmente associada às câmaras ventriculares, né, de ventrículo direito ou ventrículo esquerdo, mas nós vamos estar falando da insuficiência cardíaca de uma forma geral e, né, a insuficiência cardíaca congestiva. Como o próprio nome já sugere, né, insuficiência cardíaca, né, é o que? É a incapacidade que o coração apresenta de realizar a sua atividade funcional, né? Então, é a incapacidade que o coração ele tem de bombear o sangue para o restante do corpo, né? Então, isso vai estar caracterizando a insuficiência cardíaca, né? Como eu falei anteriormente, né, existem aí outros tipos de insuficiência, né, relacionado aí às câmaras cardíacas que vão ter aí as suas características específicas. No caso do ICC, né, que é a insuficiência cardíaca congestiva, o que vai estar caracterizando esse quadro é justamente devido a essa incapacidade funcional da musculatura cardíaca, do coração, em bombear o sangue, ele vai tendo acúmulo nas câmaras cardíacas, provocando aí um quadro de congestão dentro das câmaras cardíacas. Então, só relembrando, né, a aula que nós tivemos ontem, relacionado aí à anatomia e o funcionamento das câmaras cardíacas. Então, nós temos a circulação sistêmica, né, que é justamente quando o sangue ele retorna para o coração depois de ter oxigenado as células e ter acontecido a hematose celular, né? Esse sangue ele retorna através da veia cava superior e inferior e das coronárias, né? E ele volta para o átrio direito do coração, né? Então, ali começa, né, esse fluxo nas câmaras cardíacas. Então, o sangue chega ali no átrio direito, existe ali a válvula, né, tricúspide, que vai impedir que esse sangue ele tenha um trânsito entre essas câmaras, entre átrio e ventrículo, né, do lado direito. Então, o sangue chega no átrio direito, ele passa para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai para o coração através das artérias pulmonares, né? Ele é oxigenado, retorna para o coração, para o átrio esquerdo através das veias pulmonares e vai para o ventrículo esquerdo, que é distribuído para todo o nosso corpo, né? Se houver uma incapacidade em uma dessas estruturas, vai haver um comprometimento nessa distribuição, né? Então, se há aí um quadro patológico que compromete o funcionamento da musculatura cardíaca em estar bombeando o sangue, vai começar a haver um acúmulo nas câmaras cardíacas, o que vai caracterizar essa insuficiência cardíaca provocado por essa congestão, né? Algumas patologias elas predispõem a isso porque vai havendo um desgaste, né, na função, né, da musculatura cardíaca, principalmente nas câmaras ventriculares, né? Então, as doenças de Chagas, por exemplo, né, o que acontece? Há uma hipertrofia da musculatura cardíaca, há um espessamento, um aumento, é como se o coração, como nós ouvimos as pessoas dizerem por aí, né, o coração fica inchado. Na realidade, há uma hipertrofia da musculatura cardíaca, fazendo com que haja um comprometimento na sua atividade cardíaca,
né? A insuficiência cardíaca, ela pode acometer pessoas mais jovens? Ela pode, mas ela é muito mais comum em pessoas com maior idade, né? Pessoas mais idosas, até pelo desgaste natural que há relacionado à musculatura cardíaca, né? E aí vai todas aquelas questões, né? De não ter o cuidado no decorrer da vida, né? Relacionado à alimentação, os hábitos de estilo de vida. Então, isso tudo no decorrer da vida vai fazer com que lá na frente haja as consequências, né? Então, esse comprometimento na estrutura, né, funcional do coração vai fazer com que esse paciente apresente um quadro de insuficiência cardíaca, né, que é justamente essa incapacidade funcional do coração em bombear o sangue para o restante do corpo, né? Só para nós entendermos, um pouquinho mais para frente nós vamos estar falando aí sobre condução elétrica cardíaca e a combinação para o funcionamento do coração, né? Em alguns outros quadros patológicos. Então, para o coração ele funcionar normalmente, ele tem a combinação de dois aspectos, né? Que é a parte mecânica, né? Que é a parte, né, do coração de sístole e diástole, né? E tem a questão elétrica, né? A questão elétrica é justamente o estímulo, né, que a musculatura cardíaca ela sofre para que ela faça esse movimento de sístole e diástole. Então, esta é a combinação para que haja esse funcionamento, né? Na insuficiência cardíaca, ela está relacionada muito à questão mecânica, né? Não à questão elétrica, e sim a questão mecânica, a estrutura, né, da musculatura cardíaca, desgaste entre as válvulas, né, tanto tricúspide quanto bicúspide, ela pode também levar esse quadro de insuficiência cardíaca congestiva, né, porque a válvula ela não vai conseguir fazer esse controle e vai acabar tendo um acúmulo, né, de sangue comprometendo a atividade cardíaca, né? Então, as principais causas, né, de insuficiência cardíaca congestiva. Mais uma vez, entre as causas estão a aterosclerose, né, das coronárias principalmente, né? Isso vai levar o coração a ter a necessidade de uma atividade mais intensa, exigindo mais do coração, e isso, com o passar do tempo, vai levar a um quadro de hipertrofia do miocárdio, fazendo com que haja um comprometimento, né? É como se o coração ele tivesse que trabalhar de uma forma mais intensa do que o normal e o necessário, e isso favorecendo, né, esse quadro de hipertrofia, né? Igual as pessoas vão aí para fazer musculação ou academia, né? Então eles se exercitam de uma forma, né, mais intensa, então eles vão tendo que hipertrofia, esse desenvolvimento da musculatura, né? Então a musculatura cardíaca ela vai trabalhando no ritmo mais intenso do que o necessário, o ideal para a musculatura, e isso favorece essa hipertrofia, o que vai estar aí comprometendo, né, o desencadeamento de um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Hipertensão arterial, né, é uma das causas também de insuficiência cardíaca congestiva, né? Miocardite, né? Processos inflamatórios na musculatura cardíaca, né? Vai estar favorecendo um quadro de insuficiência cardíaca também. E o infarto agudo do miocárdio, né? Infarto agudo do miocárdio também pode estar levando aí, né, a esse comprometimento de insuficiência cardíaca. E as insuficiências valvares, como nós falamos anteriormente, esse desgaste, né, nas válvulas, né, bicúspide e tricúspide, elas podem também levar aí ao desencadeamento da insuficiência cardíaca congestiva, né? Sinais e sintomas. Primeiro, né, desconforto respiratório aos esforços, né? Qualquer esforço, até o subir e descer aí, né, uma escada
de poucos degraus, podem, né, o paciente vai sentir o quê? Um cansaço, né? Porque, principalmente ali na pequena circulação, né, vai haver um comprometimento, né, não vai estar havendo uma oxigenação adequada, a hematose pulmonar ela vai estar sendo comprometida, consequentemente a hematose celular também vai estar sendo comprometida, porque a quantidade de oxigênio que vai estar chegando nas células vai ser insuficiente devido a essa incapacidade do coração em estar bombeando o sangue, né? Então, uma das causas é aí a insuficiência valvar também nas estruturas do miocárdio. Né? Principais sinais e sintomas relacionados à insuficiência cardíaca, né? Que nós falamos, está aí o desconforto respiratório, né? A dispneia aos mínimos esforços, né? Pode vir acompanhado de uma tosse, geralmente uma tosse seca, não é uma tosse produtiva, né? Justamente pelo fato de não ter um funcionamento efetivo, né, entre esses dois órgãos, né, que é o coração e o pulmão, nesse processo de oxigenação. Então, pode vir acompanhado de tosse, né, tosse seca, edema de membros inferiores. Esse é um dos principais sinais e sintomas da insuficiência cardíaca congestiva, né? Ou seja, o retorno, né, da circulação sistêmica ela acaba sendo comprometida, né, fazendo com que o paciente tenha esse inchaço, esse edema, né, nos membros inferiores. E pode apresentar desconforto abdominal, né? Então, são aí os principais sinais e sintomas associados à insuficiência cardíaca congestiva. E o diagnóstico, né? Como que é feito, né, o diagnóstico para esse paciente? Então, o diagnóstico ele vem aí, primeiro, de um exame físico minucioso desse paciente, bem detalhado, né? Sobre o histórico desse paciente, né? Se já teve doenças que afetam o sistema cardiovascular. Então, o primeiro aspecto para fazer o diagnóstico é justamente o quadro clínico que esse paciente apresenta, né? Juntamente com raio-x do tórax, né? Para quê? Lembra lá que nós vimos ontem, né? A área onde fica o coração. Então, no raio-x de tórax, vai ver se há um aumento da área cardíaca. Se houver um aumento da área cardíaca, significa o quê? Que há uma hipertrofia, né, do miocárdio. Então, vai ser já um outro aspecto para ser levado em consideração no fechamento desse diagnóstico. Se há uma hipertrofia, se há um aumento da área cardíaca, né, significa que esses sinais e sintomas que o paciente está apresentando, né, de tosse, desconforto respiratório, edema dos membros, está associado a uma insuficiência cardíaca, né? E um ecocardiograma, né? Um ecocardiograma ele vai ser aí importante para o fechamento desse diagnóstico, porque através do ecocardiograma vai se conseguir detectar como que está o fluxo sanguíneo entre essas câmaras, né? Átrios, né? Átrio direito, ventrículo direito e assim sucessivamente. Então, o ecocardiograma ele vai ser importante para que seja feito aí a conclusão do diagnóstico de insuficiência cardíaca para esse paciente. Antigamente, se utilizava muito um dispositivo que auxiliava no diagnóstico desse paciente, né? Hoje já não se utiliza mais porque é um dispositivo muito invasivo e não tão eficaz diante da tecnologia que se tem, né? Que é justamente um catéter de Swan-Ganz, né? Que era um catéter que era utilizado, onde você aferia, né, a pressão pulmonar, você conseguia aferir o fluxo entre as câmaras cardíacas, enfim. Né? Hoje é um procedimento que praticamente já não se utiliza mais, porque existem meios menos invasivos e mais eficientes para fazer o diagnóstico do paciente, como o ecocardiograma. Né? O tratamento, né? Como que é feito aí o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva? Então,
O tratamento ele é um tratamento conservador, é um tratamento clínico, né? Para o quadro de insuficiência, a menos que seja, né, por insuficiência valvar, que você faz uma valvoplastia, né? Ou seja, você faz uma cirurgia onde há um reparo nas válvulas cardíacas e isso vai melhorar esse quadro da insuficiência se estiver associado à questão valvar, né? Fora isso, o tratamento será um tratamento clínico conservador, ou seja, à base de medicamentos que irão impedir que a doença, que o quadro patológico se evolua com maior rapidez, ou seja, você vai retardar, né, o avanço e o agravamento do quadro patológico, né? É um quadro que ele vai ser aí um quadro crônico, né? Porque vai acompanhar o paciente aí pro resto da vida e a tendência vai ser o quê? À medida que o tempo for passando, esse quadro ele vai se tornando cada vez pior, né? Então o tratamento ele vai visar justamente retardar aí esse maior comprometimento da musculatura cardíaca, né? Impedindo que venha trazer sintomas mais sérios, mais graves para o paciente, tá? Então o tratamento ele é basicamente clínico medicamentoso, né? Então, a base de diuréticos, alguns cardiotônicos para melhorar aí, né, a resistência e contratilidade da musculatura cardíaca, né, para dar melhores condições do seu funcionamento, né? E os cuidados de enfermagem. Quais são aí os principais cuidados de enfermagem? Primeiro, esse paciente ele pode apresentar quadro confusional devido ao comprometimento do funcionamento do coração, né? Então, atentar para o nível de consciência desse paciente, né? Ele pode apresentar esse quadro confusional devido à má distribuição, né, do volume sanguíneo circulante desse paciente. É um paciente que requer uma atenção especial, né, para os sinais vitais, né? Então, um controle rigoroso. Esse paciente ele vai estar numa unidade onde os cuidados precisam ser, né, intensivos para esse paciente. Então, um controle rigoroso relacionado aí aos sinais vitais. Observar a presença de edema nos membros inferiores, os inchaços, né? Então, como que está essa progressão, essa evolução relacionado aos edemas de membros inferiores, né? Tentar, na medida do possível, das condições desse paciente, né, deixar esse paciente o mais confortável possível, né? Então, estar atento sempre para a qualidade do conforto que nós, né, vamos estar prestando para esses pacientes. Independente, né, de que o quadro dele seja mais ou menos grave, precisamos sempre estar prezando pelo conforto que esse paciente precisa ter. Se for um paciente que tenha comprometimento de mobilidade, né, sempre estar atento, né, para as mudanças de decúbito, movimentação desses pacientes, né, porque a insuficiência cardíaca congestiva ela leva aí a esse comprometimento da mobilidade pelo cansaço que o paciente apresenta, pelo edema que ele apresenta nos membros inferiores. Então, está sempre atento aí para a questão de mobilidade e mudança de decúbito desse paciente, né? O outro cuidado importante aí se possível, né, nas unidades onde há essa possibilidade, realizar a pesagem diária desse paciente, né? Então, para saber como que está essa evolução, né? Porque ele vai estar fazendo uso de diurético, vai estar perdendo líquidos, né? Então, para tentar diminuir o edema de membros inferiores, então uma pesagem diária desse paciente é importante, né? Hoje isso já é facilitado, algumas as camas de unidade de terapia intensiva, elas já vêm, né, com a balança embutida na própria cama, onde o paciente deita, já dá para você saber o peso do paciente, isso acaba facilitando. Então, na medida do possível, realizar a pesagem diária desse paciente. Tá bom, pessoal? Então, sobre insuficiência cardíaca congestiva, é isso que nós tínhamos para estar passando para vocês.
Tá? Espero que tenha conseguido tirar as dúvidas e estamos aí no nosso grupo de estudo para estar esclarecendo e tirando as dúvidas que possam estar vindo surgir.